Olá, caros alunos. Aqui é o professor Rodrigo, da disciplina de Ciências. Eu estou me direcionando à turma do nono ano, a aula de hoje, né? A aula de hoje vai ser sobre transporte através da membrana, de acordo com o que foi enviado, o roteiro das aulas da semana. Eu tenho início na página de número 110. Começa com transporte de substâncias pela membrana. Eu vou falar sobre transporte passivo, ok? Vai da página 110 à página 116, que é transporte ativo. Tem uma atividade para fazer na página 117, 118. A página 119 começa o transporte em bloco, endocitose, fagocitose, certo? Fagocitose e pinocitose. E na página número 121 até a página 126 tem uma atividade para vocês fazerem, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa atividade, por favor, entre em contato comigo, certo? E vamos para a aula, né? Vou falar um pouquinho sobre os processos, né, do transporte de substância através da membrana, né? Mas eu vou explicar o assunto mostrando alguns slides para vocês, porque o assunto ele precisa você visualizar os fenômenos acontecendo, os experimentos e o que acontece dentro da célula para você entender como é que acontece e vocês assimilarem melhor esse conteúdo, ok? Mas eu vou falar um pouquinho. Basicamente, nós temos no transporte passivo, né, que é um transporte sem gasto de energia, nós temos três tipos. Temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. A difusão simples, ela acontece quando a membrana ela pega substâncias do meio mais concentrado para o meio e direciona para o meio menos concentrado, certo? Do meio hipertônico para o meio hipotônico, ok? Vou dar um exemplo. As trocas gasosas é um exemplo de difusão simples, certo? A entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. A difusão facilitada ela acontece também sem gasto de energia através da membrana, mas ela precisa da ajuda de proteínas que são aderidas a essa membrana, como as permeases. Essas membranas facilitam a entrada de substâncias que, se não tivessem elas, não entravam através da célula, porque elas são insolúveis e são maiores, ok? A osmose, ela acontece com a água. É quando acontece o quê? A osmose acontece quando a membrana celular, a célula, tende a perder água para o meio, quando o meio é mais concentrado, quando o meio é hipertônico, o meio externo. Quando o meio interno é hipotônico, ela ganha água, certo? Ela perde água. É do meio menos concentrado para o mais concentrado, certo? Então a água ela tende o quê? Ela tende a sair do meio hipotônico para o meio hipertônico, certo? Eu vou mostrar um exemplo a vocês sobre as células sanguíneas, hemácias, e vou mostrar também o exemplo das células vegetais, como acontece, que tem uma diferençazinha. No transporte ativo, eu vou mostrar que, diferentemente do transporte passivo, no ativo acontece um gasto de energia e sai do meio mais concentrado, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, sai do meio hipotônico, as substâncias, para o meio hipertônico através da membrana. Ok? Tá meio escuro aqui. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o transporte em bloco. O transporte em bloco ele acontece de duas maneiras, através da pinocitose e da fagocitose, que são processos de endocitose, que é o que? Endo quer dizer para dentro, certo?
Então, o que que acontece? A célula, ou ameba, né? Vou mostrar a vocês no slide bem direitinho. Ela vai atrás de uma partícula. Essa partícula geralmente é bem maior, por isso que ela atravessa a membrana da célula dessa ameba, certo? E dessa ameboide. O que que acontece? Ela engloba a partícula e faz a digestão dessa partícula. Se for uma partícula sólida, é fagocitose. Se for uma partícula líquida, é pinocitose. Mas depois de englobar essa partícula, ela absorve os nutrientes necessários para ela sobreviver, e os que elas não necessitam, ela é o que? Ela expulsa, joga para fora. O nome desse processo é exocitose, é glasmocitose, que é um processo de exocitose, que é jogar substâncias para fora da célula, ok, gente? Então, vamos para os slides, certo? Repetindo, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato. Até mais. Vamos lá, vamos para os slides. Vamos lá, vamos agora aprender como acontece o transporte através da membrana. Vamos começar falando sobre o transporte através da membrana de modo passivo, ok? Sem gasto de energia. Nós temos 3 tipos de passagem de substâncias através da membrana, que é o passivo, o ativo e o transporte em bloco. O transporte em bloco pode ser chamado de ativo também, porque há um gasto de energia para poder o quê? As substâncias entrarem dentro da célula. Lá na frente eu vou mostrar a vocês como acontece isso. O transporte passivo, nós temos o quê? Nós temos a difusão simples, ocorre sem gasto de energia e ocorre da seguinte maneira: com a difusão simples, né, a osmose e a difusão facilitada. O transporte ativo ele ocorre com gasto de energia, ou seja, a célula precisa gastar uma energia para poder acontecer, certo? E ele, basicamente, ele usa a bomba de sódio e potássio, que, por sinal, não é abordado no livro de vocês, pois é um assunto de alunos do ensino médio, ok? Nível médio. E também o transporte em bloco, que é o quê? O processo que realiza a entrada de substâncias através da célula ou saída de substâncias. Entrada e saída. Endo é entrada, exo é saída, certo? Endocitose, entrada de substâncias, exocitose, saída de substância, ok? Vamos lá. Aqui tem o diagrama mostrando o transporte passivo, sem gasto de energia, o ATP, né? Difusão simples, transporte de gases, difusão facilitada, transporte de nutrientes, e osmose, transporte de água. Ou seja, todas essas substâncias entram na célula através da membrana, certo? Seja ela gases, nutrientes ou água, por transporte passivo, nesses 3 modos aqui que ela entra, ok? E aqui o transporte ativo, como eu havia falado para vocês. O transporte em bloco, como está aqui, ó, fagocitose e pinocitose, que eu vou falar lá na frente, e a bomba de sódio e potássio. E aqui com gasto de ATP, viu? Vamos lá, que é energia. Vamos começar falando sobre a difusão simples. Para vocês entenderem a difusão simples, vocês precisam prestar bem atenção à explicação sobre esse experimento que está aqui, ok? Vou explicar para vocês o que é isso aqui, o porquê isso aqui ficou desse jeito aqui no final e o que é a difusão simples. Quase que eu não falava. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, aqui tem um recipiente, certo? E esse recipiente foi colocado uma membrana no meio dele. Aqui eu tenho um lado A e um lado B. Essa parte azul aqui é água e essas partes vermelhas aqui são substâncias sólidas, certo? O que vai acontecer? Aqui, ó, desse lado aqui, você pode ver que tem mais sólido do que aqui, não tem? Então, isso significa o quê?
que é uma solução mais concentrada. Ela é mais concentrada porque ela tem um pouco mais de sólido do que do lado A do que do lado B. O lado A está mais concentrado. E quando a substância, a solução é mais concentrada, ela é chamada de hipertônica. Eu vou dar um exemplo do cotidiano. Se você pegar 2 copos, certo? E você colocar uma colher de açúcar dentro de 2 copos iguais, de 300 ml. Você enche o copo, não, você bota até o meio, certo? Você coloca uma colher de açúcar dentro de um e dentro do outro você coloca 2 colheres de açúcar. Se você for pegar e fazer uma comparação com como está aqui, o que tem as 2 colheres de açúcar é o A. Por isso ele é mais concentrado. Por isso ele é chamado de hipertônico. É solução mais concentrada, é hipertônica. A solução menos concentrada seria o exemplo, fazendo analogia, é o copo com 1 colher de açúcar. Seria esse aqui, ó. Solução menos concentrada é hipotônica, ok? Então, a solução mais concentrada é hipertônica, a menos concentrada é hipotônica. O que é que vai acontecer? Quando colocou a membrana aqui, com o passar do tempo, as moléculas sólidas tendem o quê? A passar, a atravessar a membrana e ir para o lado de menor concentração. Ou seja, na difusão simples, uma regra básica. O meio mais concentrado tende a ir para as substâncias do meio mais concentrado tendem a ir para o menos concentrado, ok? Ou seja, do hipertônico para o hipotônico. É o que aconteceu aqui, ó. E quando isso acontece, esse processo, isso é chamado de isotônico, porque é o que? Um equilíbrio. Você pode ver que a mesma quantidade de bolinhas que tem no A vai estar no B, depois de algum tempo, certo, gente? Então, isso é difusão simples. Quando sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado até alcançar o equilíbrio, ok? Vamos lá. Agora, difusão facilitada. Aqui já tem uma diferença em relação à difusão simples. Por quê? Porque aqui não vai passar simplesmente através da membrana. Vai ter o quê? Vai ter ajuda de quê? De proteínas que estão aderidas à membrana, chamada de permeases, certo? Essas proteínas vão facilitar a entrada de substâncias que são moléculas de soluto pouco maiores e insolúveis em água, como está aqui no texto de vocês, como está aqui, ó, certo? Então vamos ver como é a difusão facilitada. Ó, aqui eu trouxe uma imagem fazendo uma comparação. Aqui é a difusão simples. Ó, as moléculas estão aqui, atravessaram a membrana e estão entrando dentro da célula. Aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. Aqui é fora da célula, aqui é dentro da célula. Olha o que vai acontecer aqui, ó, com a difusão facilitada. Aqui são 2 membranas permeases. Olha o que ela está fazendo. Elas pegam, facilita a entrada dessas substâncias aqui, ó, que estavam fora da célula. Tá vendo? Ó? Tanto essa como essa aqui. Ó. Então, o nome disso aqui é o quê? É difusão facilitada, ok, gente? Quando há membranas que facilitam a entrada de substâncias dentro da célula sem gasto de energia. Ok? Vamos lá. Agora eu vou falar de osmose. Aqui envolve a água. Você lembra que eu falei que a difusão simples é gases, difusão facilitada é partículas e osmose água. Vamos lá. Aqui, o que vai acontecer? A mesma situação. No caso, vai ser a água. Tende a sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. Para o quê? Para causar um equilíbrio. Vamos lá, vou mostrar a vocês. Aqui é o início do experimento. Ó. Você está vendo que aqui tem mais água do que partículas sólidas. Está vendo? Aqui são moléculas de açúcar, de vermelho. E aqui, esses azulzinhos são o quê? Moléculas de água.
como mostra aqui, ó. O que vai acontecer? Aqui tem uma membrana que foi colocada no meio desse recipiente e você pode ver que a água está começando a atravessar essa membrana em direção ao quê? A esse lado aqui, ó, que é um lado o quê? Que é mais concentrado, é um lado hipertônico, solução hipertônica. Aqui é uma solução hipotônica porque tem mais água do que sólido. Aqui tem o quê? Uma concentração maior de sólido. Olha o que foi que aconteceu com o tempo. Aqui, a água que estava aqui, desse lado aqui, atravessou para esse lado. Ó. Por quê? Atraída, porque ela sai do lado hipotônico para o meio do menos concentrado para o mais concentrado. Do hipotônico para o meio hipertônico. E você pode ver que aqui, ó, ele estava cheio o recipiente. Olha como secou aqui, ó, tá vendo? Ó? Daqui para cá já não tem mais água, ó, porque essa água atravessou para quê? Para causar para provocar um equilíbrio, uma solução isotônica, como está aqui, ó. Entendeu? Agora ficou equilibrado aqui e ficou equilibrado aqui. Quando há passagem d'água pela membrana, é osmose. Ok, gente? Só que agora, isso aqui é um experimento. Agora eu vou mostrar a vocês uma situação com duas células. Uma célula humana e uma célula vegetal. Como mostra a figura aqui. Isso aqui, pessoal, são hemácias. Hemácias são células sanguíneas. Aquelas células que são responsáveis, que têm hemoglobina, que são vermelhas, são responsáveis pela captação do oxigênio, certo? Que são discoides, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa situação aqui da membrana. Aqui, ó, é um meio isotônico, como mostra aqui. Então tá ok, a célula tá do jeito que ela estava, a concentração, o meio hipertônico e hipotônico estão igual. Então isso se chama isotônico. Aqui ela está no meio hipertônico, significa o quê? Que há uma concentração maior de soluto, né? A solução é mais concentrada, então a célula ela vai o quê? Tender a perder água. A água sai de dentro dela, como mostra aqui, ó, H2O saindo. Então, se a água sair de dentro dela, ela vai ficar o quê? Crenada, ela vai ficar murcha. Ela vai ter uma perca de água muito grande, vai ficar desidratada. Ok? Já aqui é um meio hipotônico. Você pode ver que a célula está bem cheinha aqui, ó. Porque entrou água dentro dela. Porque é um meio que está o quê? Menos concentrado, ok? Então a água tende a entrar dentro da célula. Aqui, gente, inclusive pode acontecer um problema da célula o quê? Acontecer leasing celular, a célula estourar, morrer, certo? Professor Rodrigo, agora aqui é a célula vegetal. Professor Rodrigo, na célula vegetal do mesmo jeito? Basicamente sim, certo? A diferença é que a célula vegetal ela tem uma substância que vai ajudar ela. Tem uma diferença que é a parede celular, coisa que as nossas células não têm. Aqui é um meio isotônico, ou seja, soluto e solvente estão de formas igualitárias. O meio está o quê? O meio está equilibrado. Ou seja, hipertônico e hipotônico está em equilíbrio. Mas aqui nós pode ver que é um meio hipertônico. Ou seja, é um meio que tem que é mais concentrado, a solução mais concentrada fora do que dentro da célula. Então ela tende a perder água. Olha o que acontece. A parede celular dela é essa aqui, ó, certo? E o que vai acontecer? A célula ficou murcha, ficou crenada, certo? Aqui é diferente, é o meio hipotônico. Olha o que vai acontecer. A água vai entrar dentro da célula. Diferentemente daqui que saiu, aqui ela vai entrar. Olha como ela ficou cheinha aqui. Só que tem um detalhe, gente. Ao contrário da hemácia, na célula vegetal, ela não vai acontecer o leasing, não. O que vai acontecer? Ela vai pegar, ela vai inchar de água, mas vai chegar um momento em que a parede celular, ela vai o quê? Tentar equilibrar os dois meios. Embora seja um meio hipotônico, ela vai tentar equilibrar, certo? Ela tem vacúolos dentro dela que vai facilitar isso também, e a parede celular vai fazer o quê? Vai fazer esse trabalho de tentar equilibrar
para que ela não estoure, ok? Vamos lá, agora vamos para o próximo. Transporte ativo. Vimos transporte passivo, né, das três maneiras. Vimos a difusão simples, a facilitada e a osmose. Todos sem gasto de energia para atravessar a célula, a membrana da célula. Agora, todos vai ter gasto de energia, porque é o transporte ativo, ok? Vamos lá. Transporte ativo. Aqui vocês vão notar que tem uma diferença muito grande em relação ao transporte passivo. Primeiro, há gasto de energia. E segundo, tende a fazer o contrário, ir do gradiente de concentração menor para o maior. Ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Ou seja, sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. E para isso, a célula precisa gastar energia. Precisa fornecer o quê? ATP. Entendeu? Porque vai ter um gasto de energia. Como eu vou mostrar aqui nessa imagem a vocês. Olhe, preste atenção aqui. Ó. Aqui é o meio extracelular, fora da célula. Aqui é o meio intracelular, dentro da célula. O que é que vai acontecer? Essa célula ela vai pegar essas bolinhas e vai tentar expulsar dela através da membrana. Embora o meio externo esteja mais concentrado. Para isso, ela vai ter o quê? Ela vai ter que gastar energia, certo? E tem, como por exemplo, a bomba de sódio e potássio é uma das explicações para isso. Só que não vem ao caso explicar a bomba de sódio e potássio, porque ela não está no livro de vocês, né? E é um assunto para alunos do nível médio, certo, gente? Mas, se vocês quiserem, é só mandar uma pergunta para mim que eu explico para vocês, ok? Vamos lá. Continuando. Agora vamos falar sobre transporte em bloco, né? Vamos falar da endocitose e da exocitose, certo? Vamos começar com a endocitose. Endocitose. Endo, dentro. Ou seja, para dentro, certo? O que vai acontecer? Aqui, as substâncias são bem maiores, né, que a célula vai engolir, partículas maiores, e por isso que o nome é em bloco. E tem uma diferença também, porque geralmente usa pseudópodes, ok? Que são o quê? Por exemplo, uma ameba, certo? Ela vai usar os pseudópodes dela para poder englobar uma partícula e passar pela membrana dela, ir para os fagossomos e ela fazer a digestão intracelular, ok? Vamos lá, vou explicar para vocês. Aqui, ó, endocitose, quando entra dentro da célula. Nós temos dois tipos de endocitose. Nós temos a fagocitose e a pinocitose. Professor Rodrigo, qual a diferença da fagocitose para a pinocitose? A fagocitose, ela engloba partículas sólidas. Você pode ver umas partículas bem grandes aqui, ó. Essas partículas vão entrar dentro dessa célula, certo? Através de pseudópodes que vão rodear, certo? Vão rodear essa partícula e vão englobar elas. Por isso que há gasto de energia. E pinocitose são partículas líquidas, ok? Então vai pegar as partículas líquidas, engloba, certo? E entra dentro da célula, ok, gente? Então, endocitose temos a fagocitose e a pinocitose. Exocitose, sair de dentro da célula. É quando a ameba pegou a partícula, né? Pegou a água, fez a sua digestão e o que ela precisou, os nutrientes que ela necessitava, ela absorveu para a sua energia, para a sua vida, para a sua vitalidade, né? Para o seu gasto de energia, para se alimentar, para sobreviver. E o que ela não precisou, ela o quê? Ela excluiu, jogou para fora da célula, certo? O nome disso é exocitose, quando joga para fora. Tá vendo aqui, ó, saindo em direção para fora? E o nome disso é glasmocitose, ok? É quando essa substância é expulsa de dentro da célula através da membrana, ok? Tá ok, gente? Eu vou mostrar aqui uma imagem a vocês de como isso é feito com a ameba. Ó, tá vendo?
Aqui está a ameba, aqui são bolsas são os lisossomos. Aqui é o núcleo dela, certo? Ela vem em direção a essa bactéria aqui, ó, tá vendo? Aí o que, que vai acontecer? Ela está englobando a bactéria, tá vendo aqui, ó? Através dos seus pseudópodes, englobou, está englobando cada vez mais, ó, os pseudópodes. Aqui ela já englobou total, ó, tá vendo? Aqui pegou os fagossomos, está fazendo a digestão, os fagossomos, vacúolos digestivos. E aqui o que ela não precisa mais, aproveitou o que precisava, os nutrientes, e o que não precisava jogou para fora, certo? Fez a digestão e jogou o que não presta para fora. É como se você vou voltar aqui a imagem do slide anterior. Aqui, fagocitose você come, pinocitose você bebe água e exocitose você defeca, joga para fora. Ok, gente? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E tem algumas atividades para vocês fazer que eu vou mostrar já no livro de vocês, ok? Pois bem, como vocês viram, né, a aula bem interessante. Vocês viram que para vocês aprenderem um pouco mais sobre esse assunto é necessário que vocês vejam os experimentos, as imagens, os fenômenos como eles são, enfim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo através do meu endereço eletrônico, do meu WhatsApp, certo? Bons estudos, façam as atividades. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.